47% acham que é normal sentir o estresse e a ansiedade no trabalho. Esse número me preocupou, pessoal. Por quê? Realmente, será que é normal nós sentirmos a todo momento ansiedade? Né? Será que a gente pode normalizar essa situação? Gostaria de agradecer muito sua presença, seu parceiro nosso da Bidtech, e tenho certeza que vai ser muito edificante e que vamos aprender muito hoje com você. Gestão das emoções. Legal, Maria, muito obrigado. Galera, muito obrigado mais uma vez aí da gente poder compartilhar esse momento aí juntos. Espero de uma certa forma agregar bastante o tema que a gente vai trazer hoje. E é um tema que por muito tempo eu busquei me aprofundar um pouco nisso, né? Por quê? Porque, de uma certa forma, boa parte do meu trabalho é lidar com pessoas, né, galera? Então, imagina só, a gente fala sobre, boa parte do tempo, sobre liderança, né? Por outro lado, falar sobre liderança é falar de relações humanas, com pessoas, resultados, né? E isso, querendo ou não, envolvem as emoções, né? Então, conversando aí com a Maria sobre possíveis temas aí que a gente pode discutir, esse é um tema que vocês vão ver aqui por alguns dados e números que eu vou trazer para vocês. Cada vez mais a gente tem que colocar atenção nisso, que são a gestão das emoções. Especificamente o nosso assunto hoje é sobre ansiedade, né? Alguém aí já passou por alguma questão que envolve a ansiedade ou só aconteceu comigo, galera? Acho que todo mundo, né? Todo mundo um pouquinho já sentiu um pouquinho disso, porque faz parte, né? Somos seres humanos e entender um pouco sobre as nossas emoções é parte deste processo, e a ansiedade é um dos pontos principais. Então, como que a gente lida com as nossas emoções, né, galera? Será que tem alguma forma a gente poder controlar um pouco mais essas emoções que nós sentimos? De onde ela vem, como elas surgem? Tipo, quais são os números, né, que mostram que isso cada vez mais tem sido algo preocupante para o futuro da nossa humanidade, inclusive. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para compartilhar algumas pesquisas aqui que eu faço sempre sobre esse assunto, até para entender um pouco sobre essas questões mais humanas dentro das empresas, tá? Bom, vamos lá. Isso daqui são dados da OMS, tá, galera? Então, o que a OMS está nos trazendo aí de informação? 264 milhões de pessoas sofrem hoje de depressão e ansiedade. Então, o que nós estávamos falando, galera? Como lidar com a ansiedade e por que entender um pouco desse tema é importante. Antes da gente começar a ter um entendimento disso tudo, eu quero comentar com vocês os números que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem nos trago. Então, qual é o número atual? 264 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade no mundo todo. Esse número é um número preocupante, é um número que alarma uma preocupação para todos, né? 1 trilhão na economia mundial todo ano, esse é o número de perda que eles identificaram. 1 trilhão de dólares na economia mundial. O que isso significa, né? A mesma pesquisa ela tem afirmado para nós que a cada $1 investido em ações que promovem melhorias na saúde e bem-estar mental dos colaboradores, $4 são percebidos em ganhos com o aumento da produtividade. No primeiro momento eu falei, poxa, mas o pessoal está preocupado com a produtividade, cara, cadê a preocupação com o ser humano? Né? Mas a gente pode olhar por uma outra ótica também, né, galera? Tipo, o quanto as suas emoções impactam na sua produtividade. São formas de olhar e fazer uma análise para o número, né? Então, tem duas formas aí que a gente pode analisar esse contexto. Vamos olhar um pouquinho mais isso aqui de forma mais profunda, né? Ansiedade, segundo a OMS. 79% dos colaboradores relataram ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. E aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui com vocês.
Todos afirmaram que já passaram em algum momento com isso. Não foi só eu, fico muito feliz em saber que eu não estou sozinho nessa aí. 22% disseram sentir estresse com alta frequência ou o tempo todo. E 47% acham que é normal sentir o estresse e ansiedade no trabalho. Esse número me preocupou, pessoal. Por quê? Realmente, será que é normal nós sentirmos a todo momento ansiedade? Né? Será que a gente pode normalizar essa situação? Então é um número para a gente questionar se também nós, ou o contexto social, né, não está, de uma certa forma, levando isso como algo, é normal. Daqui a pouco vira normal todo mundo sentir ansiedade, né? Estamos normalizando isso. Não, isso é comum, isso é normal. Não, isso é disfuncional. Não é? A gente não pode normalizar algo que os números mostram evidências que cada vez mais tem se agravado. E aí a gente vai discutir aqui nesse bate-papo. Será que tem formas da gente controlar um pouco mais isso? Vamos lá, quero compartilhar algumas descobertas aí que eu tenho feito aí com vocês, tá? 45% consideram deixar um emprego devido ao estresse que ele gera. Então, quer dizer, talentos estão indo embora ou pedindo demissão, muitas vezes pela ansiedade. Às vezes um baita talento, uma pessoa criativa, uma pessoa que dá um resultado bacana, às vezes essa questão emocional pode impedir até mesmo o sucesso profissional dela. Não é? 53% tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse. E 49% não acham que seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversassem com ele sobre um problema de saúde mental. Por que eu grifei esse ponto? E por que é importante a gente olhar para esse número? Primeiro, principalmente Maria, Carlos, Letícia, a gente conversa muito sobre liderança, eu falo muito sobre a importância da confiança entre o líder e o liderado, né? Então eu comento, galera, o quanto é importante o líder e o liderado ter essa relação de confiança para que eles possam discutir assuntos, inclusive, sobre esse ponto, né? Questões pessoais. Né? A Maria está cansada de escutar eu falar sobre isso, muitas vezes a gente conversa, né, Maria, sobre esses pontos. E às vezes, entender que uma questão que o colaborador tem o desafio de entregar um resultado pode estar relacionada à questão emocional. E eu não tenho dúvidas que quem está aqui nessa reunião tem total capacidade para assumir posições de liderança no futuro. E já ter essa consciência é importante. Por quê? Além da gente aprender a lidar com as nossas emoções, que é o desafio, nós aprendermos a lidar com nós mesmos, em um dado momento a gente precisa lidar com a emoção do amigo, do colega do lado, ou até mesmo com o liderado. Não é? Às vezes a pessoa está um pouco estressada no dia, a pessoa está um pouco chateada. Eu tenho esse lado empático de olhar e falar, poxa, será que essa pessoa está com alguma questão ansiosa, alguma questão... Olha só para vocês verem, galera, isso daí são números altíssimos, né? De relacionado à ansiedade. Então, o quanto nós precisamos cada vez mais aprender sobre as nossas emoções, que eu acho que é o grande desafio a gente aprender a lidar com nós mesmos, e também aprender a lidar com o outro, né? Às vezes você tá conversando com uma pessoa, ela não tá num dia legal. Às vezes essa pessoa, gente boa pra caramba, mas naquele dia ela não tá num dia bom. Talvez um dia que ela tá ansiosa, um dia que ela tá precisando que alguém entenda ela. E essa é a posição do líder, muitas vezes, ter essa empatia de olhar e falar, cara, será que eu tô me colocando no lugar dessa pessoa? Então, 49% não acha que seu líder imediato saberia o que fazer. Por quê? Primeiro porque é um assunto que pouco se discute, né? Principalmente dentro das corporações, porque se discutisse mais, as pessoas se abririam mais sobre isso, né? E o segundo ponto é que, será que o líder tem buscado entender um pouco mais sobre essas questões? Mas eu não sou psicólogo. Cara, eu também não. Mas no meu trabalho me exigiu estudar um pouco sobre psicologia cognitiva, por exemplo. Que é entender as ações dos nossos pensamentos justamente para entender o outro, para entender o ser humano. Então, em dado momento, a gente... E cada vez mais, se a gente quer se relacionar com pessoas, se a gente quer ter sucesso na nossa carreira, se a gente quer aprender a lidar com o ser humano dentro do ambiente de trabalho, eu vou precisar entender os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos,
para também compreender o outro, né? É o caminho do desenvolvimento das relações humanas, galera. Eu acho que o único caminho é esse. É a gente ser... Hermílio de Moraes, né, que foi o fundador da Votorantim, tem um livro dele que chama Todos Somos Responsáveis. Eu adoro esse livro porque ele fala justamente sobre isso. Às vezes a gente fala, não é minha responsabilidade, será? Todos nós somos responsáveis em um dado momento pelas coisas que acontecem. Mas é com o outro. Não, é com o outro, mas a responsabilidade também é minha, né? No sentido de contribuir com a evolução, ter esse lado empático, enfim, né? E segundo a OIT, 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral, né? E eu diria que isso foi o que mais me motivou a falar de liderança e abrir uma empresa que falasse apenas de liderança, pessoal. De tanto, já conversei isso com vocês em outro bate-papo, o quanto eu assisti isso nas corporações, em lugares que eu trabalhei antes mesmo de tocar o meu próprio negócio, né? O quanto eu vi isso acontecer, o quanto eu vi pessoas ficarem muitas vezes em crise de pânico devido a uma gestão despreparada que muitas vezes afetava o emocional das pessoas. Então aqui eu sempre acredito que eu estou falando com líderes, que no fundo todos nós somos líderes, cara. É isso que eu acredito. Ele não está relacionado a um cargo, a uma posição. Liderança não é sobre isso, né? Liderança é sobre a gente liderar primeiro a nós mesmos. Depois essa liderança pessoal que você tem, ela influencia todo o seu contexto, né? Seja o ambiente que você estiver. E eu via muitos líderes não tendo essa liderança própria de controlar suas próprias emoções e colocando uma pressão absurda, sem empatia nenhuma com as pessoas que lhe cercavam, né? E os números realmente mostram que isso cada vez mais amplo, e não achem que grandes empresas multinacionais não tenham isso. Talvez é as que mais tenham, né? Pela pressão que envolve o contexto, a não ser que ela tenha uma cultura muito focada em pessoas, em gente. Aí acredito que possa amenizar esses dados, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente fechar aqui a questão dos números, os efeitos colaterais, né, que esses números geram. Muitas pessoas afirmam estar mais irritados no trabalho, 44%, olha só que interessante, e 25% aumentaram o consumo em álcool. Ou seja, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, galera. Quando a gente não controla os nossos pensamentos, e a gente vai discutir como a gente pode fazer isso aqui nesse encontro, um dos pontos que a gente tem que ficar atento é que nossa mente tem algumas válvulas de escapes, vamos chamar assim, né? Ela sempre quer um refúgio. Então, onde ela vai descontar aquela irritação, aquele processo que eu tô segurando aqui dentro de mim, né? A gente pode falar em outro tema sobre o corpo de dor. Desculpa, pessoal. Chega um momento que o corpo de dor dispara. E aí, às vezes, aquela pessoa, gente boa pra caramba, aquela pessoa que sempre trocou uma ideia, ela tá num dia ruim e ela dispara contra tudo e contra todos. Então é um momento que ela joga pra fora todo aquele nível de irritação, aquele nível emocional que ela segurou por muitos e muito tempo, né? Então, 25% busca essa válvula de escapes aí no álcool, né? 28% confessaram descontar nos familiares. Eu chego em casa, passo a descontar nas pessoas que eu amo, por mais que eu ame elas, né? E 15% aumentaram o consumo de cigarros. Então, são números. Por que eu comecei aqui pelos números, galera? Pra gente ver o tamanho problema que a gente tem hoje na nossa sociedade. E isso não é funcional, isso é disfuncional, né? Nós não podemos normalizar uma coisa que os números estão mostrando cada vez mais que está sendo um agravante. Agora, o que eu, Diogo, posso fazer então em relação a isso? O que eu posso fazer para começar a ter um controle melhor das minhas emoções, um controle melhor da minha ansiedade? E a melhor forma que eu encontrei isso aí, pessoal, imagina você decide de uma hora para outra ter uma empresa, sair daquela famosa, né, a gente tinha nosso salário todo mês, eu sabia que a Giane podia fazer as compras do mês tranquilo, podia fazer as viagens, e daqui a pouco o Diogo decide, né, conhecido como malucão também, seguir seu próprio destino e falar, cara, vamos ver o que vai dar. E aí você vai
e monta a sua empresa. Imagine quantos desafios um empresário, uma pessoa que está no comando de uma empresa, ela não tem. Imagina quantas preocupações essa pessoa tem em saber se ela vai ter realmente aquele valor financeiro no fim do mês para custear suas questões básicas, sua alimentação. É a preocupação. Em outro momento a gente pode falar até um pouco mais sobre Maslow, né, que nos faz entender um pouco mais sobre as necessidades humanas. Mas todos nós temos uma preocupação muito grande com as nossas necessidades básicas, com a nossa segurança. E depois que a gente pensa em questões sociais, autorrealização, isso é a psique humana, ela funciona dessa forma. Então eu tinha muita preocupação, isso me gerava muita ansiedade, também me forçou, além de ajudar pessoas e depois conversar com pessoas sobre isso me ajudou também a me entender. Falar, peraí, se eu não controlar minha mente, meus pensamentos, como que eu construo a minha carreira ou o futuro que eu desejo? E a história do Diogo, galera, é a história de todos nós, porque nós somos semelhantes, né? Todos nós em algum momento temos nossas preocupações, todos nós em algum momento temos ansiedade sobre pontos que acontecem em relação à nossa vida. Então o primeiro ponto que eu entendi foi entender sobre o tempo. Esse foi o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês. A gente precisa entender que existem dois tipos de tempo, galera. Que tempo é esse? O primeiro tempo é o tempo cronológico. Por exemplo, hoje nós marcamos, né, de estar aqui falando sobre esse tema gestão das emoções, mas especificamente hoje, ansiedade. Então, o primeiro ponto eu preciso entender que existe um tempo, o tempo cronológico. Foi no dia 5/3, às 14 horas, estaríamos reunidos para falar sobre esse assunto. Esse é o tempo cronológico, é o dia de um evento, o dia de uma data específica, né? Esse é o tempo cronológico. E existe um outro tipo de tempo também, que é o tempo psicológico. Existe um outro tipo de tempo chamado tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico, por exemplo, o início da nossa reunião, ele já fala muito sobre um tempo psicológico. Ele já é um passado. Se eu falei algo aqui em algum momento que chateou vocês de alguma forma, eu peço desculpa. Mas isso já é um passado. Eu não vou levar isso para minha vida. Por mais que você fale, Diogo, eu fiquei chateado com você, você me tocou ali, eu vou te entender, vou te compreender, mas cara, vamos seguir agora daqui pra frente, foi uma falha minha, me perdoe. Isso é passado. Eu não carrego mágoas, eu não carrego ressentimentos, eu não carrego esses sentimentos que muitas vezes movimentam as ações humanas, né? Apego ao passado. Todo mundo que se apega ao passado, de uma certa forma, está carregando uma mala pesada nas costas. Esses dias eu estava conversando, ainda bem que o meu pai está aqui, ele vai saber disso, né? Mas, ele sabe que às vezes eu sempre dou o exemplo dele. Meu pai brigou com a irmã dele há 30 anos atrás. Aí um tempo atrás eu fui conversar com ele e ele sempre toca nesse assunto. Não, mas aquela vez, aquilo que a sua tia fez, isso não é justo. Eu falei, pai, mas quanto tempo faz? Eu não lembro muito disso. Claro que eu não lembro, eu era criança. Criança não vai lembrar dessas coisas. E ele, não, isso aí foi 30 anos atrás. Então quer dizer, 30 anos atrás isso aconteceu e essa história ainda se repete até hoje. E existe, galera, muitas pessoas carregam ainda essas malas do passado. Então, primeira parte do tempo psicológico é entender que existe o passado, né? E esse passado, por muitas vezes, eles conduzem as minhas emoções e os meus sentimentos também. E uma outra parte do tempo psicológico é o futuro. O que é o futuro? O futuro é uma ação que eu preciso fazer, algo, eu preciso entregar alguma atividade, entregar algum tipo de projeto, e aquela preocupação, né? Preocupação vem disso, de uma pré-ocupação mental, eu ocupo antecipadamente algo na minha mente, e aquilo fica na minha cabeça, que, meu Deus, eu tenho que entregar aquele projeto, será que vai dar? Será que vai dar tempo? Será que não vai dar? E como eu fico preso na minha mente, com essa preocupação mental, eu tenho dificuldades de ter ações no momento presente, que é o terceiro tempo,
do tempo psicológico, né? Então estou falando para vocês que dentro do tempo psicológico eu tenho 3 tempos: passado, presente e futuro. Tá? Então esse foi o primeiro ponto que eu entendi: tempo cronológico e tempo psicológico. No tempo psicológico, muitas vezes eu posso ficar preso a uma situação, né? E essa situação muitas vezes são ilusões criadas pela minha própria mente, uma preocupação que eu tenho em relação ao futuro. E eu posso carregar pesos, ressentimentos, mágoas, raiva, ódio de situações relacionadas ao meu passado. E quando eu carrego aquilo dentro da minha mente, o que acontece? Eu perco a oportunidade de me relacionar com o momento presente. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: Diogo, qual que é a melhor relação que existe? Qual que é a relação mais importante que existe? E eu fiquei pensando, eu falei: qual que é a relação mais importante que existe, cara? Bom, com Deus, né? Eu pensei comigo, tenho minhas crenças, minha família. Não, também não. Qual que é? A melhor relação que existe, cara, é a relação com o momento presente. Porque se minha relação com esse momento for ruim, for péssima, todas as outras relações serão horríveis. Todas as outras relações não serão satisfatórias. Porque se eu não estou me relacionando nem com esse momento, quem dirá com as pessoas próximas a mim? Não é? Aí de repente você fala: Diogo, o que tem a ver isso com a ansiedade? Bom, antes da gente entrar nesse ponto, eu preciso comentar sobre uma outra questão com vocês. Entender também sobre o medo, porque a ansiedade ela está muito conectada ao medo. Quando eu me preocupo com algo no futuro, qual é o sentimento que está me gerando? Será que é medo de que algo não saia bem? É medo de que eu não possa fazer ou entregar algo? É medo de como uma pessoa pode me receber? Então entender o medo também é um ponto que, pelo menos para mim, fez uma diferença gigante, galera. Que é o medo instintivo, é o primeiro medo que existe. Então o que é o medo instintivo? Se eu e o Thiago estiver andando em um parque e de repente aparecer um urso na nossa frente, é claro que a gente vai correr. Por quê? Porque é um medo instintivo, né? É o instinto do ser humano sair correndo em uma situação de perigo. E tem um outro tipo de medo que é o medo psicológico. Qual que é o medo psicológico? É aquele medo que eu crio dentro da minha mente. Lembra que a gente conversou no último encontro, que a gente falou muito sobre as ideias que a mente cria, né? As ideias que a nossa mentalidade começa a criar, eu me apego a essa ideia. Então, o medo psicológico também é uma ideia. Uma ideia em relação a uma situação que eu estou passando. Então imagina que você tá para entregar um projeto, uma coisa importante, e vem uma ideia e começa a te perturbar falando: Lucas, isso não vai dar certo. Lucas, isso não vai funcionar. Isso vai te gerar o quê? Um pensamento. Pensamento, a consequência do pensamento é um sentimento. É um sentimento que te gera. Qual sentimento? Medo. Medo do quê? Não vai dar certo. Isso eu não vou conseguir entregar. Então, entender essa questão do medo psicológico, por que é importante ter essa compreensão, galera? Porque ele nos traz consciência de como a nossa mente funciona. E quando eu tenho consciência de como a minha mente funciona, eu consigo lidar melhor com ela. O que nos causa muitas vezes aí sofrimento em relação a uma questão? É o não entendimento das coisas, né? Quando eu não entendo algo, aquele algo me perturba. Por quê? Porque eu não entendo. Agora, quando eu começo a compreender como funcionam os mecanismos da mente, isso me ajuda a ter mais controle mental, mais maestria mental, né? Então, pessoas que querem criar as suas carreiras, os seus projetos, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é uma experiência pessoal do que eu tive que controlar minha mente para eu, em algum momento, não me comparar, não me sentir incapaz, achar que eu poderia realizar algo. A um primeiro momento, parece às vezes até um papo motivacional essa questão, né? Você consegue, você consegue.
E muitas vezes eu até acredito que seja, né? Você consegue, mas ficar com esse você consegue sem entender como sua mente funciona, na boa, não, como diz um professor meu, né? É aprimorar a lagarta, né? Aprimorar a lagarta é o quê? Tipo, cara, você vai tentar aprimorar uma lagarta? Não, pô, não dá. Então, a questão de você compreender a mente é justamente você ter entendimento de como você vai tocar a sua vida controlando os seus pensamentos, né? E de onde vem a ansiedade? Então, depois que a gente fez todo esse entendimento, né, de compreender a questão do tempo, psicológico e cronológico, isso é extremamente importante. Depois eu entender o que é o medo, que existe o medo instintivo e o medo também psicológico, a gente vai começar a questionar de onde vem a ansiedade, né, de onde ela surge. Então, o que é a ansiedade? É algo criado na minha mente. Uma possibilidade que eu crio ali na minha cabeça e eu fico preso àquela ideia e falo, putz, vai acontecer. É como se você entrasse num filme e você sentisse, né? Já viu aqueles óculos 3D, né? Que você coloca e você sente exatamente o que está acontecendo. Parece que você está caindo e na verdade não tá, fisicamente ali não está acontecendo nada. Mas o óculos 3D está fazendo você ter toda essa ilusão, né? E é isso que acontece quando nós ficamos presos às questões mentais. A gente fica preso numa ilusão. Então é uma criação da mente, né? A ansiedade, se a gente for analisar um pouco esse ponto, a gente vai chegar à conclusão que é algo, se você observar o seu pensamento, eu sempre falo isso, né? Não precisa acreditar nas coisas que eu falo, eu gostaria que você experimentasse durante a sua jornada, você mesmo colocasse em prática tudo isso que a gente está falando, observasse a sua mente e se um dado momento você não ficar preso numa ideia e essa ideia te gera ansiedade, tá? E aí, galera, quando eu me desloco da presença, ou seja, eu tô aqui com vocês, eu já tô pensando, caramba, eu tenho uma reunião, depois daqui essa reunião vai ser muito sério, isso começa a me gerar uma ansiedade. Meu coração começa a disparar, porque eu deixei de viver a presença aqui com vocês e eu já tô preocupado na próxima reunião. Isso fica na minha cabeça. E quando isso fica na minha cabeça, eu perco o quê? A desconexão com a presença, com esse momento. E quando eu saio da presença, fica uma lacuna. E essa lacuna entre o futuro e esse momento é o que me gera a ansiedade. Muitas vezes ele me provoca essa ansiedade. E como que eu me livro, Diogo, do passado ou do futuro? O primeiro ponto é não ter resistência com o momento presente, né? Eu não resisti a esse momento. Porque, perceba, muitas vezes a gente quer fugir desse momento. Já conversou com algumas pessoas que elas são bem aceleradas? Ela, não, peraí que eu preciso te contar uma coisa. Olha, ela tá até afobada muitas vezes. Por quê? Porque ela tá querendo resolver uma situação, ela tá querendo resolver uma questão e ela tá desconectada totalmente do momento presente. Uma pessoa conectada com o momento presente, de forma serena, calma, você observa a tranquilidade na conversa dela. Você observa a paz, você observa um comportamento mais adequado. Por quê? Porque ela está no controle das emoções dela. Ela não está ali apegada ao que pode acontecer no futuro. E de repente você pensa assim, pô, Diogo, falar é fácil. Né? Falar é fácil. Quero ver você vir aqui e praticar isso que eu vivo todos os dias. Não é? E eu concordo com você, realmente falar é fácil, né? Falar sempre é muito mais fácil do que praticar, né? A teoria sempre é muito mais prático. E aí a gente vai trazer um conceito, galera, que eu aprendi, que quando eu aprendi isso para mim fez uma diferença absurda, que é muito de gestão de pessoas. Que ela fala o seguinte, como que você faz para se tornar competente em algo? Primeira coisa, eu tenho que buscar um conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo. Esse é o primeiro ponto. Sem conhecimento, vocês expert na área de vocês, vocês sabem disso. Se vocês não tivessem o conhecimento que vocês têm, nem mesmo colocar em prática seria possível, não é? Por quê? Porque sem conhecimento... Boa tarde, Carlos, tudo bem? O Carlos já está cansado de me ver, né? Já me viu hoje de manhã, agora de novo.
Seja bem-vindo, Tudo bem? Carlos. Desculpa o atraso, eu estava resolvendo o problema de um cliente. Não, fica tranquilo. A Jana pediu pra gente gravar. Se você perdeu alguma parte, depois a gente vai mandar aí. Dá pra você assistir desde o começo, tá? Beleza, obrigado. Show de bola. E aí, galera, qual que é a primeira parte, né, para eu me tornar competente em algo, que é o que a gente estava falando? O primeiro ponto é ter conhecimento sobre um assunto. Eu preciso me informar sobre aquele assunto, né? O segundo ponto é eu adquirir habilidade. Só que tem como eu adquirir habilidade só pela teoria? Será que é possível? A habilidade vem da prática. Se o Lucas fala pra mim, Diogo, eu vou te ensinar a dirigir. E a Letícia tá comigo ali no passageiro morrendo de medo. Que eu tô pegando o carro pela primeira vez. Aí o Lucas, aperta, pisa na embreagem e é muito simples. Você vai pisar na embreagem, você vai colocar a primeira, vai fazer o equilíbrio ali, o carro vai sair, tá tudo certo. E aí o Lucas, beleza, Diogo? Compreendeu aí? Agora eu vou pra casa. O Lucas, ele me entregou um conhecimento de como eu dou a primeira partida no carro ali, né? Mas agora, para que eu fique bom, só com essa teoria não vai ser possível. E aí pode me gerar um medo psicológico. Meu Deus, vai dar tudo errado, né? Por isso que é importante a gente entender o que é o medo, né? Vai dar tudo errado, isso não vai funcionar. Isso é um medo psicológico, não é instintivo. Não é alguém que veio ali e me assustou, não. É psicológico. Eu vou precisar colocar em prática, eu vou precisar adquirir uma habilidade. Só que para eu colocar em prática isso vai me exigir atitude. Todo conhecimento, para eu adquirir habilidade, eu preciso ter a atitude de colocar esse conhecimento em prática. Isso é um conceito de técnica chá, né? O nome disso é técnica chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Toda vez que você tem um conhecimento, tem atitude para colocar em prática, você adquire habilidade. E aí você se torna competente em algo em médio e longo prazo. Não existe fórmula mágica, vocês sabem muito bem disso, vocês aprenderam já muita coisa na vida de vocês. A carreira de vocês, que é bem desafiadora, vocês sabem que exige um tempo de estudo para vocês se tornarem expert no que vocês fazem. Exige um tempo de conhecimento, um tempo de treinamento, habilidade prática. Só que para vocês adquirirem essa habilidade, precisa da atitude. Então, é o que eu recomendo para vocês, galera. Tudo isso que a gente está falando aqui, é importante ter a atitude de buscar essa habilidade, de colocar esse conhecimento em prática para adquirir habilidade. E com o tempo, nós nos tornamos competentes em algo ou adquirimos poder pessoal. É um outro nome que a gente pode dar também. 3 elementos: conhecimento, habilidade e atitude. Tá? Então, ponto 3 que a gente está falando aqui, como que eu me livro do passado e do futuro? Aceitação do momento presente. Eu preciso aceitar a presença, né? Sem aceitar a presença, eu me perco nos tempos psicológicos, ou do passado ou do futuro. Já pensou se a gente carrega toda a mágoa de pessoas que direcionam palavras difíceis pra gente? Quanto a gente se tornaria uma pessoa pesada? Uma pessoa assim, com... Vocês já devem ter percebido, pessoas que às vezes chega perto de você, se sente uma energia um pouco mais pesada. O que aquela pessoa está carregando na cabeça dela? O que aquela pessoa está carregando nos pensamentos dela? Será que ela está presa ao passado? Ou será que ela está presa a pensamentos do futuro? Então, quando eu não aceito a presença, viver esse momento... Diogo, mas você não sabe o que eu estou passando. Se eu contar minha história aqui para você, pô, cara, a gente vai chorar junto. Eu compreendo, eu entendo que nós temos momentos desafiadores na nossa vida, mas do que vai adiantar eu fugir da presença? Será que vai me ajudar a construir um novo futuro? Como que será a minha ação diária carregando essas imagens mentais ou do passado ou do futuro? Será que elas serão positivas? Será que eu crio algo positivo na resistência com o presente? Será que é possível criar coisas positivas nesse processo de resistência da presença?
Então, esse questionamento, pessoal, em relação a se desapegar do passado e do futuro, é muito desse exercício de começar a se observar. Observar nossos pensamentos e entender essa questão do mecanismo da mente. Porque se a gente compreender os mecanismos da mente, ela fica muito mais simples a gente saber como lidar com ela. O primeiro passo é a identificação. Sem identificação, eu não consigo nem perceber. Eu acho que eu sou minha mente, como a gente conversou no último encontro, né? Eu passo a achar que eu sou a minha mente, o meu pensamento. E aí, de repente, vem um projeto desafiador que você precisa entregar no futuro e você fica tenso, ansioso. Por quê? Porque você fica pensando que não vai dar nada certo, vai dar errado. Perceba se não é pensamentos que a sua mente cria. O que vão pensar? Meu Deus, e se não der certo? O que será de mim? Quando a gente começa a perceber como a mente funciona, você passa a ter mais controle mental para construir os seus projetos, as suas ideias. E foi isso que eu, na minha jornada até esse momento, galera, que eu estou trazendo aqui, são coisas que eu precisei, como eu falei para vocês, buscar para me entender, né, como tocar os meus projetos. Eu imagino que nós, como seres humanos, não somos diferentes. Nós temos mente e a nossa mente funciona dessa forma. E aí a gente começa a fazer comparação com as pessoas. Mas o meu amigo ali já está assim, aquele fulano já está aqui. Eu começo a fugir desse momento, que é a única coisa que importa, né? Agora, por que a mente se identifica tanto com o passado? Com as experiências passadas? Porque, querendo ou não, o nosso passado ele nos dá uma identidade. Ele nos dá uma identidade. Pô, quem é você? Quando eu perguntar quem é você, eu sou uma pessoa que fui cursar isso, fui cursar aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Ele te dá uma identidade de quem você é. Então a mente gosta de se identificar com algo. Só que na mais pura essência, na verdade isso são coisas que nós fizemos, está lá atrás. Na essência, no momento presente, nós somos, na verdade, a essência. E um termo um pouco mais espiritual aí, outras pessoas chamariam de alma, de espírito. Até falei pro Carlos me dar uma aula aí sobre uma questão mais espiritual depois para saber essa diferença, né? De alma e espírito. Eu sei que tem uma diferença, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe algo dentro do seu corpo que te conduz. Se não tivesse isso, a matéria ela já não valeria de mais nada. Só que essa essência, ela quer se manifestar, ela quer fazer algo nesse mundo terreno. Só que ela veio junto ao que? É uma mente. E essa mente, ela tem os seus mecanismos, né? De passado, futuro. Passado, futuro. E isso mexe com as nossas emoções. E eu tô falando para você que a mente, ela gosta de se identificar ou com algo do passado ou com algo do futuro. Não, no futuro eu serei isso. No futuro eu serei aquilo. Ela sempre está se identificando. No passado, pô, cara, eu fui tinha um amigo meu que ele sempre falava, né? Ele conseguiu conquistar as coisas dele e tal. E ele sempre fala, não, mas antigamente eu era um pobre coitado, isso e aquilo. Isso é uma identificação. Ele se identifica com essa persona do pobre coitado. E hoje, para justificar a história dele, ele traz isso muitas vezes como uma identidade. Então a mente gosta de se identificar. E ela se identifica muitas vezes aí com o passado e com o futuro. Então, galera, se a gente fosse resumir tudo isso que a gente está conversando hoje, e se a gente pudesse levar alguma coisa prática para a gente colocar na nossa vida, seria: o quanto eu tenho me identificado com os meus pensamentos, né? Quando eu tô ali na minha atividade, eu observo, eu tiro esse tempo eu comigo mesmo para observar o que se passa na minha mente, eu me identifico, eu abraço esse pensamento e falo, eu sou isso aqui. Eu me identifico com as tensões de preocupação do futuro, das preocupações que eu tenho em relação ao meu futuro. Eu me identifico com situações do passado e isso mexe comigo. Isso gera um sentimento, muitas vezes, de baixa autoestima, falta de autoconfiança, ou até mesmo, às vezes, sentimentos depressivos, por me identificar com algum passado.
Às vezes nós sentimos ansiedade também com identificação ao passado, não só do futuro, né? Porque imagina o seguinte, eu conversei com o Carlos hoje de manhã e aí de repente eu direcionei alguma coisa pro Carlos, ele ficou chateado. É só um exemplo, tá? E aí hoje eu ia encontrar com o Carlos depois da reunião pra gente esclarecer um pouco isso. Só que como é algo do passado, eu fico ansioso para resolver essa situação com o Carlos no futuro, porque eu só vou ver ele depois da reunião. Então olha como o passado também nos gera ansiedade. Eu fico tentando voltar ao passado para resolver um determinado problema. E essa transição, galera, se a gente pudesse levar alguma coisa desse tema de hoje, é entender essa transição que a sua mente fica brincando com você. Passado, futuro, passado, futuro. E o quanto você tem se dedicado a estar na sua presença, a viver a sua presença, a curtir um pouco mais esse momento. Como que você faz isso nos detalhes? Cara, observa quando você for tomar banho se você sente a água caindo no seu corpo. É um treino de presença. Mínimos detalhes. Esse dia eu estava conversando com uma mentorada e a gente fala muito sobre esse assunto. Maria, Carlos sabe muito disso, porque a gente conversa bastante sobre isso. E uma das mentoradas falou assim para mim: Diogo, esses dias eu fui buscar minha filhinha na escola e eu peguei na mão dela e eu consegui sentir a mão dela. Coisa que eu não conseguia há muito tempo. Eu percebi a mão dela, sabe? Eu falei, pô, cara, parece algo bobo. Mas quando você começa a viver a presença, esses detalhes fazem a diferença. Porque você está presente. Você está treinando ali o seu sentimento de presença, você está aceitando a presença e a presença passa a conduzir sua vida. As suas ações é muito mais produtivas. As suas ações é muito mais valiosa em relação àquilo que você precisa entregar, tá? Então, galera, a gente está chegando aí aos nossos 10 últimos minutos. Eu gostaria de abrir um pouco o espaço, como sempre, para escutar um pouco vocês. Quem tá sempre comigo aí sabe que eu não gosto só eu de falar. Eu gosto também de aprender com as conclusões que vocês tiram, né, sobre esse tempo. Então, o que a gente falou? Primeiro, a gente falou que a ansiedade ela pode ser uma criação da nossa mente, né? E é importante a gente observar os nossos pensamentos e o quanto ela interfere nas minhas ações. Como que eu me comporto quando eu me perco nos meus pensamentos? Será que eu fico muito preso nos meus pensamentos? Será que eu me apego ao passado, ao futuro? E a gente viu que a gente tem o tempo psicológico e também o tempo cronológico, né? Psicológico é o que a gente viu aí, falou bastante. O cronológico são datas e eventos. E a gente tem o medo também, que é o instintivo, que todos nós temos, e também temos os medos criados pela nossa mente, psicológico, que pode estar relacionado à ansiedade, tá? E aí eu gostaria de abrir um pouco esse espaço aí para entender um pouco com vocês. Qual que é a conclusão de vocês? Vocês acham que fez um pouco de sentido? O Diogo tá maluco? Não tem nada a ver com a minha realidade? Fiquem à vontade. O microfone é de vocês aí, galera. Fica à vontade mesmo, tá? Não vai falar nada? Então eu vou falar, então. Quando eu comecei a conversar com o Diogo, e eu sou muito acelerada, tipo assim, sou bastante acelerada. E o que acontecia comigo? Eu não vivia o presente. Por exemplo, estava conversando com nossas primeiras reuniões. Eu estava conversando com o Diogo, eu estava ouvindo, olhando no WhatsApp, eu estava vendo o e-mail que estava chegando e estava fazendo milhões de coisas. Então, o que acontece? Eu não estava aproveitando o momento, eu não estava aprendendo tudo aquilo ali que eu precisava com uma dedicação muito melhor. Então, ao longo da nossa jornada aí, que nós temos reuniões quinzenais, eu fui aprendendo. Aquele momento eu silencio aqui meu WhatsApp, o Carlos que fala, tira esse WhatsApp, fica fazendo um monte, chegando mensagem sem nem prestar atenção. E realmente a gente não presta
atenção e a gente não aproveita aquele momento, que instantes depois ele já virou passado. Foi. A única coisa que a gente não consegue recuperar é o nosso tempo. Se a gente não aproveitar aquele momento, aquilo é precioso para a gente aprender. A gente passa porque a gente estava prestando atenção em uma outra coisa sem necessidade e deixamos de aproveitar. Então, isso é uma experiência minha. Eu aprendi, eu mudei isso daí quando eu estou fazendo. Agora, só mensagem ainda que eu não tirei quando eu estou fazendo outras coisas, que às vezes o Carlos e o Lucas lá ficam bravos comigo. Mas em questão assim de algo que eu preciso me concentrar mais, eu aprendo. E também aprendi muito. Aproveitar aquele momento, por menos insignificante que a gente pense que ele seja, ele é muito importante, porque é o nosso momento, é algo que a gente tem que aproveitar, porque vai voltar mais. E trazendo agora para as emoções, como é difícil a gente gerir as nossas emoções. É muito difícil. A ansiedade mesmo é tudo criado através de mentiras do nosso cérebro para fugir. Tipo assim, eu tenho um grande projeto, eu gero um medo para me fugir daquilo lá, tipo assim, fugir não, mascarar algo que eu tenho que fazer e não tenho coragem. Então, muitas vezes, quando a gente conseguir aprender a dominar as nossas emoções, que não é nada fácil, né, Diogo? É muito difícil, mas a gente pode dar um passo a cada vez. Tem muitas técnicas, eu vou deixar o Diogo terminar aqui, depois eu vou falar um pouquinho muito rapidamente de exercício físico, de alimentação, que a gente pode estar complementando ali também. E a técnica, uma técnica muito legal também, que trata o nosso momento. Acho que até o Diogo vai falar um pouquinho, que é muito interessante. Falei demais. Agora eu passo para alguém aí também, por favor. Ai, Carlos, fala. Você vai com carinha. Só, eu estou esperando, todo mundo gosta de silêncio. Não, é sobre ansiedade, o pessoal mais próximo de mim sabe que eu tenho, às vezes eu tenho umas crises de ansiedade, é igual o Peripato Chaves, tava total, travadão. E aí eu estava conversando com o pessoal esses dias aqui, como a mente da gente, ela é traiçoeira, né? Às vezes dá crise de ansiedade em mim, porque eu penso, e se eu tivesse crise agora? Aí do nada dá crise, entendeu? Aí travo, o corpo formiga, é uma coisa horrorosa. É, mais uma coisa que eu tive consciência, do mesmo jeito que a gente pensa que vai ficar ruim e fica ruim, é quando a gente pensa que vai ficar bom, obviamente, quando é coisa ruim é muito mais fácil, né? O esforço é menor para dar certo. Mas quando eu penso que vou ficar bom, tem que fazer um esforço a mais, mas eu consigo superar esse tipo de crise, né? Muitas vezes acontece que é o medo de passar mal faz a gente passar mal. Então, isso acontece bastante comigo. E é algo que eu venho trabalhando na minha consciência, o porquê de eu passar mal, né? Porque eu tenho esse tipo de crise. Eu penso também, né, que a crise, a ansiedade, a adrenalina é para quando a gente tem um momento de perigo, né? Então eu penso, se eu realmente estou em perigo nesse momento, e mesmo se eu tiver, eu não posso travar. Se eu tiver em perigo, eu tenho que estar 100% da minha performance, né? 100% do meu corpo. Se eu preciso sair correndo daqui, eu vou travar aqui no meio de todo mundo, passar mal. São uma das coisas que me ajudam, mas eu tenho muita crise de ansiedade, isso para mim é bem comum, mas é algo que eu luto diariamente. E quando vem um pensamento ruim, é trocar o pensamento rápido. Porque o pensamento, a cabeça da gente não é a gente, né? A gente controla ela, todo momento. Então, até sempre falo para a Maria, para o Lucas, aqui, para o Maurício também, da minha técnica de mudar o pensamento, que é contar de 100 a 0, subtraindo 3. Então, eu conto ao contrário, porque eu exijo muito do cérebro, então é algo que acaba me distraindo e acaba fazendo eu ficar bem. Acaba saindo aquele pensamento de estou passando mal, e acaba ficando bem. Entendeu? Então é algo que me ajuda bastante. Cara, muito legal sua experiência. Obrigado por compartilhar, viu, Carlos? Imagino.
Gostei, viu, Carlos, dessa conta aí. Eu também tenho bastante crise de ansiedade, mas nunca tinha tentado dessa parte. O que me ajuda bastante é falar em voz alta. Ah, então tem uma apresentação aí que eu tô nervosa, tô ansiosa, e aí eu preciso falar em voz alta. Nem que eu fale sozinha, nem que eu fale de frente pro espelho, que não tenha ninguém aqui comigo, mas tá, qual que é o meu problema? O problema é a reunião que eu tenho que apresentar. Mas por que que você tá com medo, Letícia? Como se eu estivesse conversando, assim, sabe? Alguém me entrevistando e tentando dizer o porquê. E aí o falar em voz alta parece que traz o problema para uma realidade de tipo, ah, mas é só uma apresentação, Letícia, você sabe apresentar. Então aí parece que ele fica até menor quando eu jogo ele, tiro da minha mente e coloco em palavras. Olha que legal, bacana demais, né? Então, ó, uma coisa bacana que a Letícia falou, traz para a realidade, né? O que é trazer para a realidade, né? Se não for a presença, se não for esse momento, o que é real? É esse momento, né? Essa presença. E quando eu tô nos meus pensamentos, onde eu tô? Nas ilusões, que é os exemplos que o Carlos também trouxe, né? Nas ilusões muitas vezes criadas pela mente, pelos pensamentos. Ter essa consciência, pessoal, é fundamental. Ter a consciência que você não é o seu pensamento é fundamental. Eu diria que, cara, para mim isso foi libertador, quando eu compreendi que eu não sou o meu pensamento. Ele é algo à parte, ele é algo à parte. E eu consigo observar ele. Quem é esse que observa o pensamento? Se não é você. Quem é o observador? Se você consegue observar seu pensamento, quem é esse que observa? Existe dois eus? Será? Existem dois eus dentro de nós? Né? Se vocês me permitirem rapidinho, só quero compartilhar uma imagem, depois eu vou mandá-las para vocês. Que é essa imagem aqui, né, que ilustra bem tudo que a gente conversou. Eu tenho o futuro, eu tenho o passado e tenho esse momento presente, que é o exemplo que a Letícia nos trouxe, de tipo, cara, eu vim pra realidade. Eu comecei a conversar comigo e tipo, o que é esse despertar que deu nela? Cara, é uma apresentação, você sabe fazer. É quando ela tem a consciência, que a consciência só pode estar onde? Só pode estar na presença, não tem um outro. Não tem um outro momento, e você percebe que é como se fosse uma iluminação mesmo, né? É quando eu saio dos meus pensamentos e eu acesso a presença, e perceba que ela é uma porta estreita. Ela é uma porta estreita. Quando eu me perco nas portas largas, que é passado ou futuro, é onde isso envolve os meus sentimentos, ou eu posso ficar ansioso, posso ficar um pouco deprimido, perdido nesses pontos, tá? Mas vamos lá, galera, podem falar, só quis compartilhar isso com vocês, depois eu mando para vocês esses desenhos aqui para fixar um pouco mais, tá? Opa. Só complementando desculpa, pode falar. Não, pode falar, Carlos. Pode falar. Rapidinho, então. Só complementando a questão da contagem que eu faço, sempre, eu nunca cheguei no zero. Sempre eu fico bem, tipo assim, o máximo que eu cheguei foi 48, por exemplo. Mas sempre acabo melhorando antes de finalizar a contagem. Muito bom, legal. Quer falar, Não, Matheus? O que eu ia falar, estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. O que eu ia falar é uma experiência minha também. Eu digo que eu melhorei uns 100% depois que comecei a conversar com o Diogo sobre essa questão, né, do treinar a presença, porque uma coisa que eu fazia, né, então, tinha diversas crises de ansiedade também enquanto eu estava trabalhando, então nervoso, crise de ansiedade também, e aí, tomava água com açúcar, começava a respirar mais fundo, muitas vezes tomava remédio, só que, né, nessas situações, eu comecei a perceber que eu estava treinando a causa. Não, na verdade, eu estava treinando o efeito e não a causa, né? E a causa dessa ansiedade, na verdade, muitas vezes ela vinha por não estar no presente de fato, né? Estar sempre vivendo numa ilusão que era o futuro, né? Ou vivendo o passado, aquilo que já foi, que é uma história, ou vivendo a ilusão, que era o futuro.
Então, a gente tem um projeto junto, então eu ficava, putz, eu tenho que preparar mais 2 aulas, tenho que preparar mais 3 aulas. Eu ficava aquilo pilhado e eu deixava de... Aquilo que eu estava fazendo naquele momento, eu deixava de fazer com excelência. E eu ficava pensando naquilo do futuro, e às vezes eu não fazia nem aquilo que eu estava pensando direito, e nem isso que eu estava fazendo agora. Acabava que as duas coisas eu fazia assim, meio mal feito, e também isso me gerava muita ansiedade, né? Então, o viver o presente de fato é tratar a causa, né? E aí, depois quando eu comecei a tratar essa causa, eu falei, não, eu vou viver o presente, igual a Maria falou também, que conversando com o Diogo, putz, estava conversando com ele, respondendo no WhatsApp. Nesses momentos a gente percebe que às vezes a gente não consegue nem responder, falar com quem a gente precisa falar direito, e nem prestar atenção com quem a gente está conversando no momento. Isso também gera ansiedade, gera nervoso também, gera medo também. Então, depois que eu comecei a olhar para essa presença, de fato, né, treinar a minha presença real, foi quando eu comecei a melhorar essa questão da ansiedade e o medo, né? Muito bom. O Matheus estava diagnosticado, pessoal, com TDAH, né? Para quem não sabe um pouco da história dele. O médico já tinha indicado para ele aí diversos remédios para ele tomar. Ele ia começar esse tratamento para tomar remédios pesadíssimos. E ele começou a entender um pouco desse conceito, colocar em prática, e ele começou a se sentir bem, né? Não precisou aí entrar nas causas aí de remédios pesados, né? Dessas causas de TDAH. O Matheus, se quiser complementar um pouco mais, Matheus, sobre esse contexto. Eu fui diagnosticado com TDAH, né? Eu fiz o teste neurológico e tudo. E aí o médico já falou, você precisa tomar 5 doses, né, por dia de Ritalina. Eu falei, 5 doses é muita coisa. Mas ele falou, a gente vai começar com esse tratamento. E, não, na verdade, a gente começar com um tratamento um pouco menor, e a ideal era a gente chegar até 5 doses por dia, né? E só que aí, quando eu comecei a treinar essa causa, foi quando eu comecei a ver mudança de fato real, né? Sem precisar tomar medicamento que alterasse a forma como eu penso, a forma como eu vivo, né? E de fato, gente, eu falo isso com certeza e com propriedade, né? Porque é algo que eu fui diagnosticado e algo que eu consegui uma melhora gigantesca na minha vida, na minha vida pessoal e no meu trabalho também. Fique muito claro, tá, galera? Não houve nenhum tipo de recomendação para o Matheus parar de tomar remédio. Isso é responsabilidade dele. Né? Então, ele que está sentindo, e se ele achar que ele deve tomar, ele toma. Enfim, cada um é responsável pela sua vida, né? Foi apenas conceitos que a gente foi conversando e ele experimentou na prática aí. E foi o que eu também senti, né? Quando eu comecei a ter acesso a esses conceitos aí. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Espero verdadeiramente que possa contribuir com a vida de vocês também de uma forma bem verdadeira e bem genuína. Bom, Maurício, quer falar alguma coisinha aí, Maurício? Eu sei que a gente já passou 5 minutinhos aí, Maria, você me avisa, tá? Se tiver fora, a gente já... Não, tranquilo. Tranquilo. Maurício, eu não chamei o Maurício ainda, o Thiago, fiquem à vontade aí, pessoal, para falar. Não, meu PC, toda vez que tem muita gente ali com a câmera ligada, ele começa a travar, assim, daí é difícil. Tá meio ansioso esse computador aí, hein, Maurício? Então, ansioso demais. Já entra na pressão. Bom, eu uso uma técnica para ansiedade, porque eu acredito palestra, né, tipo, tanto no mestrado quanto às vezes aqui, inclusive lá em São Paulo, né. Só que minha técnica eu acho que é um pouco errada, porque... não sei, é meio maldosa, porque eu penso assim, nossa, eu sou superior a todo mundo aqui, eu não vou ficar nervoso. Tipo, mas não porque eu me sinto superior, mas eu sou superior, então eu não preciso ficar nervoso. Daí eu fico muito tranquilo, assim. Legal, eu sou bem ansioso. Eu acho essa técnica errada. Não que eu posso só deixar claro que eu não sinto que eu sou superior a todo mundo, tá, gente? Não, fica tranquilo, mano. Só... Sim, claro. É uma forma de você se sentir mais seguro, de repente, né? Isso. Mas, vocês percebem que é tudo brincadeira que a gente faz com a mente? Eu sou superior a todo mundo. Então eu engano minha mente para que eu, de fato, me sinta superior, né? Agora, se eu não tiver nem essa ideia e nem outra, eu sou apenas eu, e tá tudo bem. Eu sou apenas a presença, eu sou apenas a essência se manifestando, né? Quando eu não carrego uma ideia, um conceito, que a mente gosta bastante, né, de ideias, de conceitos. Mas se te ajuda, Maurício, show de bola, cara. O importante é isso, é sair do outro lado. Muito bom, obrigado.
diversas outras, né, tipo respiração, contagem de números, assim, mas é difícil. Toda vez, antes dessa técnica, toda vez eu precisava tipo, ir no banheiro umas 5 vezes antes, porque minha barriga começava a doer. Eu falei, nossa. E aí é complicado, mas hoje em dia é mais tranquilo, assim, quando eu uso isso daí, funciona certinho. Muito bom, obrigado por compartilhar, viu, Maurício? Por favor, cara, tenta colocar tudo isso que a gente comentou em prática. E no nosso próximo encontro, eu gostaria de escutar vocês, se teve algum tipo de resultado, treinar um pouco mais a presença, observar os pensamentos, e entender que você não é o seu pensamento, né? Questionar seu pensamento, né? Isso é importante. Tiagão, quer falar alguma coisa? Eu, particularmente, eu sofria muito mais de ansiedade, eu acho que um pouco mais novo, até meus 16, 17 anos eu sofria bastante, principalmente com coisa de escola, coisa, hoje olhando para trás parece bobo, mas na época era difícil para mim. Ainda hoje eu sofro um pouco, projeto de faculdade, às vezes tem que entregar alguma coisa para a Bidtech mesmo. Ah, uma técnica que eu tenho assim, né? Não sei se seria uma técnica, eu também já fiz coisa de respiração, tentar conversar com as pessoas, nunca ajudou muito. O que me ajuda mais é tentar tirar a importância daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, um projeto que eu tenho que entregar. Eu sempre penso, beleza, eu preciso entregar para a faculdade, mas se eu não for bem, projeto. É um erro, mas eu continuo lá. Não vai acabar a minha vida porque eu fiz mal alguma coisa, porque eu errei em algum ponto, eu falei mal durante uma palestra, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, sempre antes de entrar, de apresentar alguma coisa, eu sempre tenho que tirar um pouco da importância daquilo que eu estou fazendo, achar que é só uma coisa rotineira, uma coisa normal. Isso sempre dá uma ajudada, alivia um pouco. Pelo menos foi o que me ajudou, né? Show de bola, Tiagão. Obrigado por compartilhar a experiência, viu? Letícia Carelli. Quer falar algo? Eu vou no lugar da Letícia, então, que a Letícia falou que quer, não quer compartilhar. Legal, tá. Tudo Bom, bem? eu sou, Vai lá. tudo bom? Cara, eu sou muito ansiosa, desde muito pequenininha, assim, né? Eu lembro, minha mãe teve muito trabalho comigo, de ansiedade, de fazer trabalho de escola, de apresentar pecinha, enfim. E até hoje eu sou muito ansiosa, acho que todo mundo daqui da BSTEC sabe. Mas algo que eu tenho feito e que me ajuda muito é estar o máximo preparado possível. Então, eu tenho que dar uma palestra, cara, eu estudo muito para dar essa palestra. Tudo bem, isso vai me deixar mais estressada, né? Mas me deixa menos nervosa, porque eu sinto que eu estou mais preparada. E também, sei lá, tem momentos assim que não tem como a gente não ficar nervoso, porque é a nossa primeira vez e tal, e só vai passar depois que a gente fizer pela primeira vez, sabe? O melhor jeito da ansiedade passar é a gente fazer uma vez, pelo menos, e depois vai ficando mais fácil. Legal, legal. Aquela questão da novidade, né, tá? Tipo, cara, como vai ser? O que vai acontecer? Legal, legal. Obrigado aí pela sua experiência, viu, Thaís? Valeu. Muito bom. Lucão, agora é contigo. Bom, eu atualmente eu não me considero uma pessoa extremamente ansiosa, mas eu tenho meus mecanismos de escape, tal como você disse, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que fuma e tudo mais, e tomo café pra caramba, então eu tenho meus mecanismos de escape. Mas, até, sei lá, meus 14, 15 anos, mais ou menos, eu era uma pessoa que quase tinha crise de ansiedade antes de prova, antes de trabalho também, porque eu sempre fui o aluno 9,5, 10, até primeiro colegial, mais ou menos. Depois eu vagabundei a vida, assim, ó. Mas até isso daí, eu sempre fui de passar 2 noites, às vezes, sem dormir antes de uma prova e tudo mais. E o que, assim, foi um estalo na minha cabeça, um belo dia que mudou literalmente a forma com que eu lidei com essa ansiedade, que foi bem parecido com o Thiago, que foi falar assim, puta, se eu for mal na prova, não vai acontecer nada. Eu não vou morrer, eu não vou ficar doente, meus pais não vão, sabe? Então, assim, isso pra mim foi uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar. Muito, 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 sabe? Hoje eu me vejo uma pessoa, já tive problema com depressão, por exemplo, já tomei muito Rivotril já na vida, assim, para dormir, para acordar. Então eu sou uma pessoa mais ligada no passado, que remoe muitas coisas que aconteceu, que fica muito na cabeça, sabe?
Não me considero uma pessoa que tem problemas com ansiedade forte hoje, assim. Mas a minha forma de lidar com isso foi a que o Thiago tinha comentado, sabe? De pensar que, puxa, na realidade, no momento presente, no momento real, nada vai mudar, sabe? Ah, puta, eu vou tirar uma nota ruim, beleza, meu, estuda mais da próxima vez e vai melhor na outra prova, passou, não vai dar nada, sabe? Ah, puxa, vou apresentar um trabalho e tô com alguma incerteza em tal parte, porra, em teoria você está apresentando, então, que é o que o Maurício falou, você é o melhor para falar a respeito daquilo lá no ambiente que você tá, sabe? Nossa, tenho muita dificuldade em falar tal parte. Cara, usa um mecanismo ali, fala pouco sobre essa parte, pula ela, entende? Eu acho que existem formas de você trabalhar com ansiedade assim, pensando literalmente no presente, sabe? Pensando em, pô, de fato, pode prejudicar talvez alguma coisa na minha imagem, ou alguma coisa do tipo, sabe? Mas você não vai morrer, você não vai ficar doente, você não vai, sabe? Então, Exato. acho que são mecanismos, cada um tem o seu mecanismo diferente, né? E então, eu acho muito interessante isso. E quando você comentou, principalmente da questão da ansiedade ligada ao medo, eu até comentei aqui com os meninos depois, é muito interessante, porque evolutivamente falando, a gente chegou onde a gente chegou, a humanidade, né, chegou como ser humano onde a gente chegou por causa da ansiedade, né, por causa do medo. A ansiedade levou a gente a se preocupar com o animal que estava atacando e como que você vai comunicar isso para o seu semelhante, e por aí vai, né, mas isso acumulado se torna não produtivo, se torna ruim até para o ser humano também. Eu acho muito interessante essa parte, muito mesmo, assim. Legal, Lucão. Cara, obrigado aí pela sua contribuição. Tenho certeza que a galera vai levar muitos pontos aí, assim como eu levo também cada vez que eu pergunto para vocês falarem um pouquinho. Obrigado por me ajudar também. Maria, fica contigo aí então, Maria, para fazer o fechamento. E de antemão já agradeço todo mundo aí pela presença. Sempre bom estar com vocês, galera. Adoro estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu falar bem rapidamente antes de te agradecer, Diogo. A gente tem umas técnicas que pode ajudar. Muitas horas não ajuda, que nem o Thiago acabou de falar. A da respiração. Tem hora que a gente vai estar tão ansioso que a gente vai tentar fazer essa respiração aí e não vai conseguir, porque você tem que inspirar e soltar. E ajuda a acalmar. Mas aí tem hora que você está tão na crise que você não consegue. É um dos métodos. O outro, atividade física é essencial. Estudos recentes, agora que eu vi, acho que na semana passada, que 80% de pessoas praticantes de atividade física diminui e ajuda na ansiedade, pela produção de serotonina ali, que dá a sensação de prazer. Então, ela ajuda muito. Uma alimentação regada, onde tem alimentos ali bastante balanceados, verduras, frutas e tudo mais, conciliado com atividade física, e se você incluir ali banana, aveia, chocolate amargo, que são ricos em triptofano, ajuda também a sensação ali de prazer, vai diminuir a ansiedade. E tem também a técnica de mindfulness, né? Mindfulness, né? Que trata a presença, que fala ali do momento, e ela vai te praticar tipo uma yoga. Você vai aprender as emoções, o presente ali, e você vai tentar dominar. É a longo prazo, lógico, nada é mágico que você vai fazer ali e já vai sair dali calmo. Como o alimento funcional, é praticado dia a dia, é como nossa mente. Numa crise de ansiedade, não é só você pensar ali e você já vai estar livre dela. É funcional, cada dia você vai avançando, cada dia você vai eliminando um obstáculo, até que você vê que você dominou. Gente, se eu contar minha história aqui, vocês choram, de ansiedade e de depressão. Esse não é o momento, mas um dia eu compartilho. Eu tomava tudo quanto é faixa preta da vida. Não saía, ficava só sentada num canto, de óculos escuros e sapato alto, dia após dia. E eu estou totalmente curada,
Estou maravilhosa hoje, vou onde eu quero, não tenho crise. Sou ansiosa e acelerada, mas eu não tenho crise de ansiedade. Mas já fui uma pessoa que passou um período da vida muito ruim. Então, eu tenho muita experiência nessa área, porque eu sofri muito. E medicamento não resolveu o meu problema, só me deixava dopada o tempo todo ali, com uma pessoa que era um vegetal, praticamente um vegetal. E por isso que eu sou contra medicamentos. Eu acho que a minha filha está com crise de ansiedade agora, até estou aqui com ela por estudar fora, precisou tomar uma dose super baixíssima, mas a gente está evitando ao máximo. Não estou falando que não é para tomar medicamento, como o Diogo falou. Estou falando que eu não tomo remédio nem para dor de cabeça, porque eu não tenho, graças a Deus. Mas o que a gente pode evitar com alimentação, com atividade física, com técnicas ali, viver no momento, mudando os pensamentos, tipo, vem aquele pensamento, começa a contar igual o Carlos aí, de 100 para trás, aí tirando os 3, e a gente muda esse pensamento. Então, é uma crise mundial, a ansiedade hoje, não é só com a gente aqui, não é só a gente que sofre essa pressão de momento, é mundial, mas a gente também pode fazer algo para mudar. E é isso. Então, uma hora a mais eu conto o que eu passei para vocês verem que tudo tem solução. E se eu tive, qualquer pessoa no mundo vai ter. E eu acho que foi um assunto muito rico, muito atual, que a gente sabe que está presente nas nossas vidas, porém, com grandes mudanças. Eu queria agradecer por demais o Diogo, o Matheus também, por estar aqui com a gente, e eu tenho certeza que a gente aprendeu muito. Diogo, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento e nos ajudar aí. Espero que você esteja sempre com a gente e as portas estão abertas, você sabe. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês, aprender também. E fica o desafio, galera. Eu fiquei curioso para conhecer a história da Maria e vocês ficaram também? Fica o desafio aí pra Maria, hein, Maria? Pra vir compartilhar com a gente essa história, eu acho que é legal. Acho que é legal, né? A gente aprende com as experiências também. Então, se você tiver essa disponibilidade, eu acho que seria bacana, acho que seria legal. Não, claro, sim, eu coloquei na fogueira aí, hein, Maria? Não, a gente conversa assim, no outro momento eu compartilho, pode ter certeza. Show de bola. Galera, não vou mais atrapalhar vocês aqui, que eu sei que vocês estão cheios de atividades, vamos lá. Mas, pô, prazerzão estar com vocês aí. Fiquem à vontade em me chamar no particular, se quiser conversar aí sobre o assunto. Tamo junto, tamo na mesma jornada aí, contem comigo, tá bom? Boa tarde, obrigado, pessoal, pelo tempo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, galera, bom trabalho, até mais. Tchau, gente.